Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, a partir do verso de número 26, eu quero ler até o verso de número 29 na sequência. Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem, e muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Olhe para mim por um instante. Percebe pontualmente qual era a obra de Satanás na vida desse homem? E não pense que isso começou assim. A obra de Satanás começa silenciosa. A obra de Satanás começa sutil. A obra de Satanás começa discreta. Ele não começa barulhento, gritando, urrando. Ele não começa quebrando tudo. Ele começa com um sussurro no ouvido. Um pensamento que você não sabe de onde veio. Uma ideia que começa a te visitar e revisitar, visitar e revisitar. Nenhuma obra do diabo começa estrondosa. Ela é silenciosa, ela é discreta, ela é sutil. De repente a gente lê esse texto e vê que o espírito maligno está gritando, está espumando. De repente a gente lê no texto que ele agora está expondo o homem à vergonha. A Bíblia diz que há tempo ele não usava roupa. É quando a pessoa começa a expor a vergonha sem nenhum constrangimento. Porque o constrangimento muitas vezes é a sua consciência. E o que eu percebo é que quando a gente vê que uma obra maligna começa a se solidificar na vida de uma pessoa, olhe para mim, irmãos, todos nós estamos sujeitos a tentações. Todos nós estamos sujeitos a um dia de fraqueza. Mas é quando eu pratico o ato e não me sinto mais constrangido, não me sinto mais incomodado. Portanto, eu quero te dizer que uma queda, e eu vou falar isso com muito cuidado, um tropeço, pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Mas a obra do diabo, ela só se solidifica naquele momento em que essa queda e esse tropeço parou de me constranger, parou de me incomodar. A Bíblia vai chamar isso de cauterização da mente. Com uma mão calejada, que já não é mais sensível. Sabe aquela mão grossa, que pega uma coisa quente e já não sente mais? Que rala e não sente mais? É assim que a mente de muitos vão se tornando. E se você olhar para esse texto, ele vai colocar alguma coisa. Primeiro, ele não usava mais roupas há muito tempo. Ele expunha a sua vergonha. Na Bíblia, a vergonha da nudez está associada ao constrangimento do pecado. Em Gênesis capítulo de número 3, quando o homem peca contra Deus, desobedecendo, o que acontece? Ele ouve a voz de Deus e faz o quê?
se esconde porque tem medo de Deus. Mas para o dia a dia, o que o homem havia feito? Pegado algumas folhas e tentando cobrir, que é o que mais ou menos representa a nossa vida quando a gente, longe de Deus, tenta remendar e cobrir os nossos pecados de tal maneira em que a gente, já começa a aprender a conviver com aquilo. Mas eu vim aqui hoje, nesta manhã, porque eu creio, Deus abriu uma porta de libertação no ambiente deste culto, e onde quer que operavam obras malignas e ações de Satanás, desde o início desta reunião, Deus está como que martelando a parede, Deus está como que martelando essa parede que hoje cai. Levante a sua mão e diga: hoje essa muralha cai. Se você observar comigo o texto, este homem que agora andava nu, também em nenhum momento mais é chamado pelo nome. Em nenhum momento mais ele é chamado pelo nome. O que significa? Que a sua identidade já havia sido absorvida, e agora ele não é mais o José, já não é mais o Judá, já não é mais o Francisco, ele já não é mais, agora ele é só o endemoniado. A identidade é suprimida. Portanto, o diabo não só quer tirar de nós o constrangimento da santidade, mas também quer destruir em nós a nossa identidade. A identidade diz respeito às suas raízes, a identidade diz respeito à sua origem. E se começa pela origem e pela raiz, é para terminar no propósito. Porque o Senhor tem um propósito com a tua vida, e a tua vida tem um propósito diante de Deus. E eu quero te dizer, o diabo não quer destruir simplesmente o teu nome, ele quer destruir o propósito que Deus tem com você. Porque o teu propósito, é claro, manifestar Deus na terra. Não para ser uma figura do que o demônio fez, mas para ser uma figura do que Deus faz. O texto diz que agora aquele homem não mora mais em casas, ele mora em cemitérios. Talvez você diga: eu não estou tão bem assim, tão mal assim, desde o dia de finados que eu não vou no cemitério. Quantos lugares de morte não podem ser visitados? No touch de um link. Diga comigo: visitar lugares de morte é obra diabólica. A Bíblia diz, meus amados, que ele já não morava em casa, mas nos sepulcros. Portanto, a família se conectou. Eu tiro ele da casa, eu tiro ele da sua consciência, eu tiro ele da sua identidade, e eu levo ele para um lugar de morte, para ser a expressão de uma vida absorvida, abduzida, tomada por Satanás. Então o que está acontecendo com ele? Ele troca o lugar de vida pelo lugar de morte.
Ele troca o lugar de Deus pelo lugar do diabo. Ele troca o lugar onde ele podia ter um testemunho por um lugar de vergonha. Levante a sua mão e diga comigo: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Dê um aplauso a Jesus nessa manhã. Verso de número 29, foi o último verso que lemos. Vamos avançar um pouco. Verso de número 29, a Bíblia diz assim: pois Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas. O que ele fazia? Quebrava as correntes e era levado ao demônio a lugares. O diabo tem medo da comunhão. O diabo tem medo de lugares de amor, lugares de luz, lugares de verdade. E eu posso te dizer que houve resistência no mundo espiritual para que você chegasse aqui. Há resistência no mundo espiritual para que você se mantenha aí isolado. Mas hoje eu vim te dizer que a comunhão, o congregar, a conexão, estarmos juntos, vai proporcionar um ambiente de liberdade, pois é bom e é suave que os irmãos estejam em união, pois aqui o Senhor ordena a sua bênção. Tem lugar para mim na mesa de Deus, tem lugar para você na mesa de Deus. Deus te colocou na congregação dos santos, dos justos, dos crentes. Ah, meu Deus! Dá um glória a Deus aí. Eu ouço correntes espirituais caindo pelo chão. Ai, que menderruba narabase. Eu sinto o poder do Espírito Santo passando como ondas nesse lugar. Eu sinto o vento de Deus passando nesta casa hoje. Eu vejo anjos de Deus passando aqui agora e estão quebrando cativeiros espirituais. Espíritos de morte, espíritos de engano, espíritos de destruição estão sendo derrotados, vencidos, pisados pela igreja na manhã deste domingo. A Bíblia diz, meus amados, que eles tentaram amarrar o homem, não deu certo. A Bíblia diz, meus amados, que eles tentaram trancar o homem e não deu certo. A Bíblia diz que eles colocaram ele sobre a tutela de guardas e não deu certo. O que eu quero te dizer? Esta não é uma obra que se faz por força. Esta não é uma obra que se faz por métodos humanos. Esta não é uma obra que se faz com ferramentas naturais. Esta é uma obra que se realiza e se concretiza no poder do santo nome de Jesus, no vigor da oração, no poder do jejum, na palavra da profecia, na manifestação do sobrenatural de Deus. Talvez você já tentou uma série de medidas e essas medidas foram impotentes, foram ineficazes, foram inócuas, mas hoje o Espírito de Deus está aqui dizendo: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Armas naturais resolvem coisas naturais, mas armas espirituais resolvem coisas espirituais. E eu vim te dizer hoje, chegou o dia de uma mudança espiritual no meio da igreja. Não adiantava prender, trancar, amarrar, acorrentar. Não adiantava ficar, vigiar. Não adiantava, pois é algo que só o poder daquele que vive, só o poder daquele que é eterno, que reina, que governa, só o poder de Deus realiza.
O verso de número 29, onde a gente parou, mostra que aquele homem era dominado e conduzido. Diga comigo, dominado e conduzido. Diz que o espírito imundo se apoderava dele e o conduzia. Há muitas coisas que fazemos e não queremos fazer. Há lugares que vamos e não queríamos ir. Há palavras que falamos e não queríamos ter dito. Dominados e conduzidos. Dominados e conduzidos. O que o texto deixa claro é que não era uma escolha, não era vontade, era uma força que apoderava e conduzia. Você percebe a seriedade do mundo espiritual? Pastor, isso é muito radical. Pastor, isso é... Jesus passou a maior parte do seu ministério expulsando demônios, porque demônios dominam e conduzem. O apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte: o bem que quero não faço, mas o mal que não quero, quando vi, já fiz. E ele diz: é o pecado que habita em mim que me leva a isso. Eu não sei qual é a sua luta. Eu não sei em quais lugares você tem chegado, quais palavras você tem dito, quais ações você tem feito e que você diz: não era aí que eu queria estar, não era isso que eu queria fazer. Eu não sei você, mas eu tenho isso na minha vida. Há horas que eu me desperto e digo: eu não queria ter feito. Eu não queria estar aqui, eu não queria ter falado, eu não queria ter agido. Mas é como alguma coisa com sutileza, discrição e silêncio me conduzisse a isso. Ora em nome de Jesus. Se a Bíblia diz aqui em Lucas capítulo 8 que o diabo se apoderava de um homem, a minha Bíblia também diz em 1 Samuel 16 que o Espírito Santo se apoderou de Davi. Davi é convidado à mesa do banquete, e a Bíblia diz que na mesa do banquete, Samuel derrama o óleo que está, aleluia, sobre a cabeça de Davi, e a expressão é igual a que está, assim como aqui diz, e o espírito maligno se apoderava dele. O texto de 1 Samuel 16 diz: e o Espírito Santo possuiu Davi. Eu quero te dizer que hoje aquele que nos liberta está aqui, o seu nome é Jesus. Eu quero dizer que o Pai pôs a mesa para nós, o Deus Pai pôs a mesa para nós, e o Espírito Santo se apoderará da igreja e de cada um de nós. Verso de número 35. Há uma presença aqui, amém? O Ministério de Louvor pode subir aqui comigo. E o povo foi ver o que havia acontecido. Bate no ombro de alguém e diga: tem algo acontecendo.
Bate no ombro de outro alguém e diga: tem algo acontecendo. Tem um barulho diferente, tem um movimento diferente, tem algo diferente acontecendo no meio do povo de Deus. As pessoas foram ver o que havia acontecido e encontraram, veja o texto, e encontraram o homem de quem haviam saído os demônios. Ele que não se aquietava por nada, agora estava sentado. Mas não estava sentado num lugar qualquer. A Bíblia diz que ele se assentara aos pés de Jesus. Ele que havia se exposto e a sua vergonha estava nua, patente diante de todos os homens, agora estava vestido. E a sua mente, antes confusa, perturbada, agora é chamada de perfeito juízo. O que eu quero te dizer é que o som vai mudar, as notícias serão outras, a vergonha vai passar, o lugar não será mais o mesmo. Aleluia, aleluia, aleluia. A vergonha vai passar, a mente vai ser restaurada, o Espírito vai operar. Fique de pé, por favor, Deus está nesta casa. Então diz a Bíblia, meus amados, que Jesus indicou aquele homem que voltasse para sua casa, que encontrasse a sua família, e onde quer que ele estivesse, dissesse quão grandes coisas Deus havia feito por ele. Eu quero que você levante as suas mãos o mais alto que você puder nessa casa hoje, pois eu declaro que onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. E onde quer que Satanás havia operado, atuado, agido, ministrado, eu declaro na manhã deste dia, há poder no sangue de Jesus para nos libertar. Somos visitados, governados, dominados pelo poder do Espírito Santo hoje aqui. Ai, debede codará, terebequei, mandarai, doquebenai, telebadei, o comandar, tequebenai, suribiquei, darabadei, corubaná. Verde em nós, Espírito Santo, queima em nós, Espírito Santo, opera em nós, Espírito Santo, eu te peço, neste dia, nós declaramos que o diabo foi derrotado, as forças e o poder do inimigo foram esmagadas, as portas do inferno não prevalecem diante da igreja. Nossa mente, nosso coração, nossa alma é visitada, dominada, governada pelo poder do Espírito Santo neste lugar, em nome de Jesus. Dê glória a Deus onde você está. Adore Jesus onde você está. Exalte o nome de Jesus onde você está. Nunca mais lugares de morte, nunca mais espíritos de opressão, nunca mais engano do inferno, nunca mais obra maligna. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu creio. Saindo do lugar de morte para o lugar de vida, saindo do lugar do diabo para o lugar de Deus, saindo do lugar da vergonha para o lugar de testemunho. Levante a sua mão direita mais alto e com autoridade diga: espíritos de morte, espíritos de solidão, de violência, miséria, imundícia, em nome de Jesus, nós ordenamos agora que batam em retirada, no nome de Jesus. Eu creio que sobre a minha vida e em mim opera o poder do Espírito Santo. Quem crê, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor e adore Ele.